Deus tem uma palavra para você. Adna Cáceres, uma igreja que nasceu direto do coração de Deus. Há alguns anos atrás, nós meditamos acerca desse tema. De uns dias para cá, o Senhor tem feito isso comigo, tem me feito lembrar algumas palavras, para que possamos meditar novamente. E assim nós aprendermos de novo. Talvez aquilo que não éramos para ter esquecido. Talvez aquilo que é a vontade de Deus recorrente para nós. E o título dessa palavra, dessa meditação é O Caminho Mais Difícil. A primeira pessoa que eu lembrei quando preparava essa meditação foi de José. E eu quero culminar na história dessa igreja. Essa palavra tem o objetivo de culminar nesta igreja, Adna, em Cáceres, 2019. Aqui quando José, a história de José, lá em Gênesis, por volta lá do 38, 39, se eu não me engano, José foi um homem, a história dele é muito conhecida, né, que foi primeiro desprezado pelos seus irmãos, pela visão que teve. Deus deu a ele a visão de que seria rei, né, de que seria governador, inclusive sobre seus pais. Os irmãos, a família não entendeu isso de pronto, tentaram matá-lo, tentaram conseguiram depois, né, vendê-lo, até que muitas coisas aconteceram na vida de José. José, nesse imbróglio todo, ele poderia ter optado por vários caminhos, mas ele optou pelo caminho mais difícil, que é o caminho da obediência, que é o caminho da observância, que é o caminho da espera, porque Deus tinha dado uma visão para ele. E as coisas não estavam acontecendo da forma como Deus tinha mostrado. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter virado as costas, ele poderia ter, sei lá, tentado, não, vou dar uma ajuda aqui para Deus, que eu acho que Deus está meio perdido. Deus falou que eu seria líder dos meus irmãos, e do meu pai, da minha mãe, e de repente eu estou aqui no poço, não, acho que eu vou dar um jeito aqui. Estou sendo vendido como escravo. Em todos os momentos, Deus, conforme ele esperava as coisas acontecerem, Deus foi honrando José. Até um dia, capítulo 41, você lê em casa de Gênesis, capítulo 41, verso 38, quando o rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Meu Deus do céu! Um homem em quem está o Espírito de Deus. A observância de José na promessa, no sonho, na visão, fez com que ele optasse pelo caminho mais difícil, que é o caminho da espera. Mas ele optou sem fazer nada? Não, ele optou renunciando o pecado. Ele se tornou ali braço direito na prisão do guarda. Depois ele se tornou braço direito do rei. E a Bíblia diz que José era um homem bonito, formoso, e a mulher do rei falou: opa, quero para mim. E ele falou não. Ele poderia ter pensado assim: quer saber? A mulher do rei está afim de mim. Deus me deu a visão de que eu seria rei. Vou ficar com essa mulher e matar o rei. Estou na visão de Deus. Que é o que muitas vezes eu e você fazemos. Nós queremos ajudar Deus. Deus, o Senhor falou, mas está demorando. Acho que o Senhor esqueceu de mim aqui. E aí a gente começa a querer facilitar o agir de Deus. Todas as vezes que a promessa de Deus está demorando, é porque você não está preparado para ela.
Todas as vezes que as coisas que Deus disse que aconteceria na sua vida não aconteceu ainda, é porque se acontecer agora, você não vai dar valor. Paulo, né? Paulo, irmão, abriu igrejas, foi um missionário, um homem independente, tecia redes, vendia, sobrevivia e mandava recursos para as igrejas, visitava as igrejas em Éfeso, lá mandou Timóteo, Tessalônica, Roma. A Bíblia diz que o sonho dele era ir para a Europa, para a Espanha, para a Grécia, e aonde ele foi, ele abriu igreja, e ele falava do amor de Deus, ele não perdia a oportunidade de falar de Cristo. Até que um dia ele começou a ser muito perseguido e a passar algumas necessidades, a ser preso, a ser injuriado, a ser chicoteado, açoitado, várias situações Paulo passou. E ele poderia muito bem nesse meio tempo ter pensado assim: olha, eu já abri tanta igreja, eu já acho que meu apostolado já está consolidado, que eu acho que eu vou pedir para que as igrejas me sustentem, né? Porque aí o que eu faço? Ao invés de eu continuar me expondo ao Império Romano e aos judeus, eu vou, sei lá, para uma ilha, eu vou lá para Sardenha. Paulo podia ter pensado assim, não podia? Eu vou para Sardenha, já abri muitos trabalhos, e agora as igrejas mandem recurso e me sustentam, e eu fico aqui nesse mar feio da Sardenha, comendo um peixinho de boa até Jesus voltar ou até eu morrer. Ele fez isso? Não. Ele continuou sendo perseguido, açoitado, humilhado, se expondo, brigando com os cristãos para provar quem ele era, brigando com os não cristãos para deixar claro da sua conversão, abrindo fronteiras do evangelho, até ir no epicentro. Irmão, você sabe o que é uma caixa de marimbondo? Todo mundo aqui sabe, porque nós somos dos rincões do Mato Grosso, todo mundo conhece marimbondo, né? Primeiro você está chegando assim, você escuta, você fala: opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí você chega mais, porque o marimbondo percebe que você está chegando através do cheiro, feromônio, e eles vão dando sinal. Se você não correr, eles mandam um para te pegar, que é um alerta. E dói. Dói ou não dói? Paulo falou assim: aonde é a caixa do marimbondo? É aqui. Tchá, meteu a mão lá dentro, irmão. Ele foi lá em Roma. Falou: aonde que é? Quem governa aqui esse mundo aqui? É os Césares. Eu vou lá. Porque não há ninguém maior do que Jesus. E ele foi lá, irmão, enfrentou todo mundo, e sabe o que aconteceu? Morreu, decapitado. Você achou que a história de Paulo era, chegou lá, e entrou no Coliseu, e falou: receba, leão, sai, e vem aqui vocês, como chama aqueles caras? Gladiadores, venham com suas espadas, e eu vou com o poder de Deus. Não, ele foi preso, humilhado, colocaram ele numa masmorra fria, meu irmão, que a água brotava do chão, por isso que ele pediu casaco, porque ele estava frio na sua terceira prisão, ele estava muito frio, começou a ficar doente. A Bíblia diz que a tradição lá de Roma diz que os escravos que ficavam muito tempo ali, começavam a perder a pele, pelo excesso de umidade, fungo, bactéria. Foi levado para uma pedra de mármore, amarraram ele e cortaram a cabeça fora. E ele até o último minuto, irmão, escrevendo carta, dizendo: estou aqui, estou feliz, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho de Jesus, estejam firmes.
Paulo não se colocou naquela condição que eu e você nos colocamos sempre, de termos o quê? Crédito com Deus. Não quer saber? Eu acho que eu já contribuí bastante, sabe? Eu acho que eu já fiz minha parte. Está na hora das pessoas agora me valorizarem, né? Quantas pessoas eu orei, quantas pessoas eu expulsei demônio, quantas pessoas eu falei de Jesus e se converteram, quantas pessoas conheceram a Jesus, né? Através da minha vida. Oh, irmão, coisa terrível é quando o crente entra nessa fase. A fase de achar que tem crédito com Deus. Como nós pregamos esses dias atrás aqui, os filhos prediletos, como se Deus tivesse um grupo de prediletos. Não é verdade. E eu e você, por mais que façamos, jamais estaremos no vermelho, no azul com Deus. Sempre estaremos no vermelho. Sempre estamos devendo, porque nada do que façamos é capaz de nos dar a vida eterna, que Jesus conquistou por nós na cruz, de graça. Jesus, né? Jesus optou pelo caminho mais difícil, irmão. O que é isso? Irmão, você imagina, eu sinceramente, eu faço esse exercício às vezes, e eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Muitas vezes eu não entendo Deus. Eu falo isso para Ele. Eu falo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor, sabe, o Senhor podia ter feito assim, ó, faz de novo, joga fora, vamos fazer outro aqui melhor. Sabe? Você sabe o que é você ter todo o poder? Pois é Deus. Tudo. Não tem tempo para Ele. O que tinha antes de Deus? Não tem tempo para Deus. Não existe escala de tempo para Ele. Por isso não tem nada antes dEle. Porque o tempo não se aplica a Ele. As nossas leis, o nosso conhecimento não alcança Deus. O amor de Deus para conosco é tão sublime que nos constrange, que nos deixa, sabe, extasiados, sem palavras. Né, Isaac? Quando você sente a presença de Deus assim, dá uma vontade de ficar ali para sempre, não dá? Fala, meu Deus, não quero sair daqui nunca mais. Meu Deus, que bom que está aqui. E assim vai ser no céu. Mas Jesus, Ele, antes dele nos criar, Ele já tinha o plano da cruz. O amor dele é tão grande que Ele falou assim, vou criar eles completamente independente, livres. Olha que coisa maravilhosa isso. Eu vou criar eles, lindo, maravilhosos, sublime, obra-prima. A Bíblia diz que Deus se agradou do que fez. Quando você olha uma célula, irmão, minha esposa sabe melhor que eu esses negócios. Ali dentro tem mitocôndria, tem citoplasma, tem núcleo, tem, meu Deus, tem milhões de coisas. Eu imagino que Deus vislumbrou tudo isso. Aí ele desceu, ele foi mais, ele foi lá no átomo, e aí ele criou um núcleo cheio de prótons e nêutrons, e colocou os elétrons para circundar ali, de maneira equilibrada, bonita, dinâmica, harmônica. E aí ele falou, não, ainda está muito grande. Aí ele foi lá no elétron e criou os elétrons girando em torno dele mesmo. E dentro do núcleo ele criou coisa menorzinha, chamando próton de Higgs. E aí lá dentro a gente não conseguiu saber ainda, mas deve ter ainda mais coisa. Porque Deus foi fazendo no detalhe, Ele foi pegando aqui, não, positivo com negativo. Oh, que bonito, Jesus, olha que lindo isso aqui que nós criamos. Até chegar em você. E aí você, diferente da vaca, do rato, da rã, do sapo, da ameba, você, Ele falou assim, você está livre para me amar. E eu quero te conquistar. Meu Deus, e esse processo de te conquistar começou lá no Éden e não terminou ainda. Jesus está dizendo assim, ei, escolhe por mim,
escolhe por mim, mas escolhe, você é livre, escolhe por mim. Aí, antes de tudo, ele falou assim: pode dar errado. Eles podem ser desobedientes, né? Então, Jesus não criou a gente para falhar. O inferno não foi criado para o homem. O lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás e seus anjos caídos, demônios. Não foi criado para o homem. Deus não criou o homem para sofrer. Não é verdade isso. Só que também Deus não criou robô. Porque muitas pessoas dizem assim: mas esse Deus de vocês é meio sarcástico, né? Que criou, ele sabe tudo. Sabia que você ia errar, por que criou? Não, mas ele sabia também que a gente podia acertar. Como hoje aqui, ele está te dando a chance de você transformar essa noite na noite mais sublime da sua vida, do Espírito Santo de Deus entrar na sua alma, e lá na divisão, juntas, medulas, discernir tudo, abrir, dilacerar você e transformar você numa metanoia completa, transformação de caráter, de vida, de espírito, de tudo. Mas você tem a opção de ficar aí e falar: não sei. Que hora que acaba isso aqui? Eu vim nessa igreja porque falaram que termina no horário certo esse culto. Porque tem umas igrejas aí que vai até 10 horas da noite, lá eu não piso. Eu estou de olho aqui, falta 10 minutos para ele acabar essa ladainha aí. Você é livre. Você pode fazer desse culto isso, e você pode fazer a mudança radical da sua vida. Lá no Éden foi a mesma coisa. Deus deu duas opções para o homem: obedeçam ou desobedeçam. Desobedeceram. Mas aí Deus, que é tão amoroso, falou assim: aí tem um caminho a ser pago, que é sair do alto e sublime trono e descer, nascer de uma mulher, meu Deus, Deus Todo-Poderoso dependia de Maria para mamar, porque Jesus mamou, né? Ele foi bebê, e pequenininho assim, Jesus provavelmente andava, caía, aí José, Maria, opa filho, fica em pé, vai, bora lá, isso, aí, bonitinho. Irmão, tem humilhação maior para Deus do que depender de nós, pois Ele fez. É o caminho mais fácil? Não, é o mais difícil. Aí Ele teve que conquistar, aí Ele teve que falar quem Ele era, Ele teve que montar a equipe dele, que foram 12, e depois um falhou, traiu, e aí Ele foi para a cruz. Meu Deus, Ele foi para a cruz, e Ele se fez maldito. Meu Deus, Ele criou tudo. É nessa hora que eu não consigo entender Deus, pastor Oswaldo. É um amor que, se não toca em você, irmão, tem alguma coisa errada. Meu Deus, Ele foi lá na cruz sem dever nada, e falou: bate, mas bate com força, arranca pedaço mesmo, cospe mesmo, humilha com força, porque eu vou levar todo o castigo para que meus filhos tenham paz. Meu Deus do céu! Isso Ele fez. Caminho difícil. Essa igreja aqui, irmão, ela optou pelo caminho difícil. Nós optamos pelo caminho da verdade. Nós optamos pelo caminho na contramão do comércio eclesiástico. A nossa igreja, Adna, em Cáceres, é uma igreja de gente muito compromissada com as coisas de Deus. É uma igreja que nasceu com uma missão muito grande de realmente que a palavra de Deus toque nas pessoas.
Aqui nessa igreja você não vai ver comércio de nada. E aqui nessa igreja, diferente do movimento evangélico, que já descobriu que o povo latino, isso eles descobriram lá na década de 80. O povo latino-americano é um povo supersticioso. É um povo que vem das tradições africanas, que sempre tiveram nos seus ritos cor, dança, bonecos, artífices, que veio do espiritismo com a ideia de se vestir de branco. Por isso muitas igrejas têm seus pastores, obreiros vestidos de branco, que é para conquistar o povo espírita. E falam muito sobre sessão de descarrego, não fala culto, fala sessão de libertação, sessão de... Porque eles descobriram que o povo latino-americano é um povo que gosta de pegar nas coisas, de ter a sua fé depositada em algo. Então essas igrejas, no intuito de ganhar dinheiro, elas trazem sal, vela, flor, arca, vende a arca, o pastor põe um monte de indumentária, e ele fala de um poder que só ele tem, e o povo, faz o povo sair do lugar, vir aqui à frente, porque isso é um tipo já de manipulação de massa, estratégias e mais estratégias, no intuito de que as pessoas sejam alavancadas dentro dela o senso de misticismo, e isso tudo no final vira dinheiro. Aqui você não vê isso, nós combatemos isso. Por quê? E aí que é o caminho mais difícil, porque se você entender, aí onde você está, no seu lugar, sem sair daí, que dentro de você precisa de uma transformação, irmão, de dentro de você vai fluir um rio, de dentro de você vai virar a nascente de águas, que transformam, você vai começar a emanar uma luz que é sua, sem ninguém precisar te manipular, e nós aqui induzimos as pessoas a buscarem a Cristo. Olha o que Deus disse, olha, eu estou pairando e buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão aqui nessa noite, me ajuda lá, Alex. Os olhos do Senhor estão aqui nessa noite. Talvez o caminho mais fácil para mim fosse colocar aqui um negócio de judeu, com um negócio aqui de judeu, com um kippá, e dizendo que o sacerdote, o sumo sacerdote, e colocar uma arca, e pedir para vocês formarem uma fila, e vai passando aqui tocando na arca, e aqui os obreiros vão fazer um corredor, com sal no chão. Talvez até você ficaria até mais feliz. Só que isso aqui, tudo isso aqui, não é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é o caminho mais difícil. É o caminho de José, é o caminho de Paulo, é o caminho de Jesus, é o caminho da renúncia do pecado. Cada vez mais as pessoas entram num culto como esse, saem e continuam levando uma vida de pecado. Irmãos, essa igreja vai fazer 7 anos no dia 23 de fevereiro. Meu Deus do céu, quando eu tinha 19 anos, Jesus disse assim, Jesus me separou, eu estava lá no canto, igual o Taulantes assim, aí Deus usou um profeta e falou assim, você, larga o que você está fazendo e vem aqui. Aí eu vim. Não pasmes, não te espantes, porque eu sou teu Deus, por onde quer que andares, medita na minha lei de dia e de noite. Eu tomei um susto, irmão, guardei aquilo, anotei,
Não pasmes e não te espantes, me assusta. Eu não imaginava que eu viria isso, que eu vejo aqui nessa igreja. E olha que essa igreja é boa, hein? As pessoas entram aqui, irmão, saem, entram aqui numa atmosfera dessa. Quem está sentindo a presença de Deus? Se você não está, não precisa levantar não, irmão, que você é livre. Meu Deus, numa atmosfera dessa, com uma palavra dessa sendo ministrada, a pessoa sai daqui e continua praticando as coisas mais terríveis. E o caminho que Deus espera de nós é o da renúncia do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Eu quero dar uma notícia para você, que talvez você nunca ouviu numa igreja. Homossexualismo não é o que tira as pessoas do céu. Adultério, promiscuidade, pecado. Porque essas coisas, todos nós estamos sujeitos a passar. O que tira a gente da salvação eterna é nós, primeiro, não reconhecermos a Jesus como único e suficiente Salvador. Segundo, nos mantermos no pecado. Isso sim. Porque eu posso errar, e todos nós estamos sujeitos a isso. Todas as vezes, irmão, que eu atendo alguém nessa igreja, eu digo assim, e as pessoas sempre viram para mim, depois no final de um tratamento, depois que deu tudo certo, as pessoas falam: pastor, meu Deus, como que o senhor foi usado, como sua família foi usada. Eu digo assim: presta bastante atenção. Da mesma forma como eu te ajudei, se você está tão grato assim, por favor, estenda as mãos para mim, porque amanhã eu posso precisar. Porque eu não sou maluco de dizer que eu estou imune ao pecado. Se eu não acordar todo dia, irmão, e falar assim: ei, você está despedido, agora Cristo vive em mim, Ele habita. Ou por hoje você está demitido dessa carcaça aqui, Ele que vai comandar. Se eu não fizer isso todo dia, a renúncia do pecado é o que Deus espera de nós. Renuncie ao pecado, diga não, esse é o caminho mais difícil. Não, porque tem hora que o pecado é bom, tem hora que há uma satisfação sim, momentânea, há uma alegria momentânea, mas há um preço a se pagar. Há um vazio que inunda o seu coração pela prática rotineira e constante do pecado. E isso pode te levar à morte eterna. Aqui nessa igreja, é muito difícil ser uma igreja assim. Os obreiros concordam comigo? É muito difícil. Primeiro que a gente fala a verdade para as pessoas. Segundo que a gente diz: vocês são livres. A gente não prega o medo aqui. A gente não coloca num pedestal onde não venha, porque senão a mão de Deus vai pesar. Eu te amaldiçoo. Nunca você vai escutar isso aqui. Se você não for dizimista, você vai para o inferno. Onde tem isso na Bíblia? Jesus disse assim: olha, eu vim para que tenham uma vida em abundância, em paz. Eu vim para que tenham paz. E ele chegou ao ponto, irmão, de dizer: eu nem vim para julgar, eu vim para salvar. Nós pregamos que você tenha um encontro com Deus em todo culto. É terça, é o dia que a palavra entra na nossa vida aqui e transforma. É quinta, com os testemunhos, com as ministrações. É hoje, é amanhã, é de madrugada, é amanhã 6 horas da manhã orando aqui com os irmãos. Por livre e espontânea vontade. E eu estou aqui
porque eu quero. Eu não estou aqui porque eu tenho medo, eu não estou aqui porque eu devo satisfação para alguém, eu não estou aqui porque, agora tem um negócio aí, eu quero fazer parte lá da igreja dos ricos. Ô irmão, como eu gosto disso. Aqui que é a igreja dos ricos, graças a Deus. Amém, eu recebo. Eu quero ir lá naquela igreja, porque eu quero fazer parte da igreja dos ricos. Amanhã os donos do salão aqui mandam a gente embora daqui, aí eu quero ver, metade da igreja volta para nós, para as casas, volta a ser a igreja dos servos. Igreja do rico, porque tem esse espaço aqui. Igreja dos ricos da graça de Deus, só se for. Caminho mais difícil, meu irmão. Aqui, se nós pregamos os mártires, diz que a igreja não tem mais milagres. Se nós pregamos os milagres de hoje, diz que a igreja não tem conteúdo bíblico. É sempre uma forma de, sabe? Irmão, olha, eu estou aqui, meu Deus, como que eu estou me controlando? Por cada hora. Meu Deus, irmão, o povo tem falado umas coisas, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Mas nós não vamos desistir não, viu? Porque Deus se agrada do caminho difícil. As fórmulas para encher as igrejas estão todas aí dadas. Mas nossa função aqui não é encher a igreja. Nossa função aqui é encher o céu. Aí é totalmente diferente. Porque muitos estarão na igreja, mas não vão nem ouvir a trombeta tocar. O caminho do céu? Não. Esse não vai conhecer mesmo. Dentro da igreja. E pasme-se, muita gente que está lá fora, que nunca pisou aqui, vai ouvir, vai encontrar com Jesus nos ares e vai ouvir: bem-vindos, benditos de meu Pai. Isso para ódio dos religiosos, para ódio mortal. Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome os enfermos foram curados. Porque Deus usou até uma mula, irmão, então um jegue não vai usar você. Porque no nome de Jesus há poder mesmo, e transforma. Mas se a vida da pessoa não estiver em renúncia, em conformidade com a palavra de Deus, e completamente entregue a Jesus, esquece. E isso não é uma pregação de quem é dono do céu, tá? Porque passa a ideia assim: eles conhecem a fórmula e ninguém mais conhece. A fórmula está aqui, está pública, chama Bíblia Sagrada, verdade imutável. E a Bíblia diz: ai de quem tirar, suprimir ou acrescentar uma só palavra daqui. Por isso eu convido você a sofrer nessa noite uma metanoia espiritual, a mudar o seu caráter. Pastor, eu preciso de ajuda. Então primeiro eu vou te ajudar. Peço que você se coloque em pé. E agora eu vou te dar uma segunda ajuda. Peço que todos os irmãos fechem os seus olhos e orem comigo. Já estou te ajudando. Pastor, eu preciso dessas ferramentas assim, eu preciso me mover. Então eu vou te convidar, você, presta atenção, que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que nunca frequentou uma igreja na sua vida, entrou aqui pela primeira vez, ou você que vem aqui várias vezes já e nunca aceitou Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador.
E a Bíblia diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, e se nós aceitarmos a Ele, confessarmos a Ele, nós somos salvos. Você já orou hoje? A oração é o alimento espiritual que lhe fortalece. Não deixe de orar. Adna Cáceres.